3 semanas que eu tô parada na mesma cena. Animada, porém não muito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maki e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre escrita. Na verdade, esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre esse assunto aqui no canal. E essa semana eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou explicar por quê. E eu não sei se talvez é por conta de medo de escrever uma cena dessas, ou talvez, sei lá, realmente seja a minha cabeça maluca, que tá um pouco complicada e difícil de pensar, o que também pode ser, ou se é alguma outra coisa, alguma outra força do universo, que eu não sei qual é, interferindo nesse processo, mas realmente tem sido um pouco difícil. Eu falei no meu último vlog sobre o assunto que tava complicado escrever, tava complicado porque eu tava cansada, tô com um lanchinho em cima da mesa, e o Michael está querendo pegar o meu lanchinho. Né, Michael? Ele tá aqui. Eu falei algumas semanas atrás, né, que tava difícil de escrever porque eu tava cansada, mas que eu tava conseguindo avançar mais ou menos na história, mas isso foi justamente antes de eu sair de férias. Agora, depois das minhas férias, com uma semana maluca na bagagem, tá realmente bastante complicado. Então, eu decidi que essa semana eu vou experimentar fazer um desafio de escrita. A ideia é bater 5.000 palavras até o final da semana. Isso significa que eu tenho que escrever 1.000 palavras por dia se eu decidir escrever de segunda a sexta. Essa é a ideia, realmente. Eu queria muito escrever um pouco mais diariamente, ver se eu consigo voltar a tomar ritmo com a história e sair dessa cena, pelo amor de Deus. Ou se, sei lá, eu tento encontrar alguma outra forma de destravar essa travinha que eu encontrei para a escrita do meu livro. Então, a minha ideia é essa: fazer 5.000 palavras em uma semana. Eu pensei em ir além, jogar para 10.000, fazer algo mais ousado, mas vamos ser realista. Eu decidi colocar o pé no chão e falar, gente, se já tá difícil escrever um pouquinho que seja por dia, imagina realmente ir além e começar a escrever, sei lá, 2, 3.000 palavras por dia. Não, não vou fazer isso comigo. Então, a minha ideia é, de segunda a sexta essa semana, tentar escrever 1.000 palavras por dia. A referência que eu tenho é que eu consigo escrever 500 palavras, mais ou menos, em torno de 40 minutos. Então, vamos jogar 1h20, né? Se a minha matemática não estiver errada. 1h20 para escrever 1.000 palavras. O que não é impossível. Não é impossível. Mas é como eu falei, vai ser um desafio. Eu quero aproveitar que essa semana o horário de verão acabou aqui no Canadá, então os dias estão escurecendo muito mais cedo. Vocês podem ver, inclusive, que já está escurecendo. Agora são 4h15 da tarde. Os dias estão escurecendo mais cedo. Vai todo mundo começar a diminuir a velocidade, tudo vai começar a ficar mais lento, mais devagar, mais frio, mais fechado. E ver se eu consigo colocar a minha energia na escrita, que é uma atividade que eu amo, que é uma atividade que me faz muito bem, que me traz alegria, que me, né, me empolga pra ter aquela dosezinha de dopamina extra essa semana pra me acostumar com o novo horário. Ultimamente, eu contei
em um dos meus vídeos passados também, que eu estava escrevendo sempre de manhãzinha, logo depois que eu faço meu check-in antes do trabalho. Então, eu chego para trabalhar, sento na minha mesinha, monto a minha lista de tarefas, vejo os meus e-mails, vejo se tem alguma pendência, alguma mensagem urgente que eu preciso responder e já termino isso e coloco ali 30, 40 minutos de escrita. Porém, eu sinto que isso caiu um pouco no automático. Então eu acho que esse desafio também é para romantizar um pouquinho esse processo e deixar esse processo um pouquinho mais bonito de novo, sabe? Me dá um pouquinho mais dessa empolgação, dessa coisa gostosa que é escrever e principalmente que é escrever essa história, que é uma história que eu amo muito, que tem um espaço muito querido no meu coração, assim. Então, vamos ver o que acontece. Como eu falei, agora são 4 e pouquinho da tarde. Eu fiz essa pausa só para gravar essa introdução do vídeo. Eu vou terminar de trabalhar, fechar o meu dia de trabalho, descansar, passear com o meu cachorro, fazer algumas coisinhas de casa, algumas coisinhas por aqui. Eu tô pensando em dar uma descansada extra hoje, porque apesar de ser segunda, eu tive que trabalhar no final de semana, então eu tô muito cansada. Espero que vocês não estejam cansadas de ouvir isso, porque já é o terceiro vídeo que eu falo sobre cansaço, gente. Mas é isso, eu sou uma millennial cansada. Então, eu tô bastante cansada. Então, eu vou dar uma descansadinha, vou dar uma, sabe assim? Uma desacelerada e voltar pro computador para tentar escrever um pouquinho antes de dormir e já começar essa contagem de palavras. Eu também tô com planos de fazer tipo uma página bonitinha no meu journal, no meu diário, para ir marcando toda vez que eu bater uma dessas metas, só para ter algo divertido assim para fazer e uma pequena recompensa toda vez que eu alcançar um dos objetivos. Acho que esse é o plano para hoje. Não vou me comprometer com mais nada, porque eu aprendi na semana passada a não me comprometer muito com coisas muito grandes quando eu tô nesse grau de cansaço. Mas vamos que vamos. Tenho fé de que vai dar certo. E é isso. Vamos aproveitar o restinho do dia e começar esse desafio. Até lá!
Olá! Cheguei para dar um update do processo e da semana como um todo. E, gente, eu tô, tipo assim, muito, 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 muito empolgada, de verdade. Ontem eu fiz o primeiro bloco de tempo de escrita pro desafio, para ver se eu conseguia destravar a cena em que eu estava na história, e eu consegui. Eu tô muito contente, nossa, eu tô muito contente mesmo. Ontem eu escrevi um total de 1.600 palavras, 1.600 e uns quebradinhos, em 1 hora. Então, eu acho que foi um tempo bom e uma quantidade de palavras bem boa. Eu não estava esperando escrever tudo isso, confesso. Eu achei que eu ia escrever bem menos, porque eu estava com bastante dificuldade em desenvolver aquela cena. Como eu comentei antes, é literalmente a cena do primeiro beijo entre os meus personagens, os meus protagonistas. Então eu estava assim, ó, meu Deus, desesperada pra ver se eu conseguia fazer essa cena sair, ao mesmo tempo que eu estava morrendo de medo de não conseguir escrever de um jeito que fizesse jus ao que estava na minha cabeça, mas eu sinto que deu certo. E hoje eu consegui escrever só um pouquinho de manhã. Eu bati acho que 600 e poucas palavras, o que significa que entre ontem e hoje eu já bati 2.000 palavras escritas. Passei um pouquinho disso, na verdade, de 2.000 palavras escritas, e eu tô muito contente, sério. Eu acho que tomar a decisão de fazer esse pequeno desafio foi ótimo, porque eu estava precisando mesmo voltar a investir nessa história, voltar a pensar nela, a, sabe assim, ficar imaginando e pensando mesmo sobre esses personagens e sobre a história que eu quero contar. Eu sinto que tem sido muito bom. Ao mesmo tempo, eu comentei em algum outro vídeo que eu tô escrevendo essa história totalmente no modo freestyle, assim. Eu não planejei absolutamente nada, pretendo continuar dessa forma. E eu descobri recentemente que em inglês eles têm um termo para isso, que é discovery draft. Então é quando você tá escrevendo o rascunho e descobrindo a história ao mesmo tempo, né? A tradução literal seria algo do tipo rascunho de descoberta. Então eu tô realmente fazendo isso, eu tô descobrindo a história enquanto eu tô escrevendo. E por mais que eu saiba, na verdade, que essa é a melhor forma de fazer isso agora, no momento em que eu tô, no momento de vida, no momento criativo que eu também sinto que às vezes a falta de planejamento me deixa um pouco perdida. E o principal é, eu acho que com o objetivo de colocar todas as ideias que estão na minha cabeça no papel, eu perco um pouco em termos de desenvolvimento de estilo. O que tá tudo bem, porque eu sinto que quando chegar o momento de revisar a história e editar a história, porque eu vou realmente precisar terminar esse rascunho e aí sentar pra planejar a história inteira, repensar os primeiros capítulos que eu já sei que vão precisar ser reescritos e, enfim, determinar um pouco melhor as nuances da história. Eu acho que eu vou conseguir ter um pouco mais de espaço e mais liberdade pra fazer isso. Depois que eu já tiver com tudo, sabe assim, já tirei tudo da minha mente, já tá tudo organizadinho, bonitinho, aí eu sinto que eu vou conseguir desenvolver um pouco melhor esse estilo de escrita no segundo rascunho. Eu acho que agora é muito só um grande brain dump, assim. Eu tô só literalmente jogando todas as ideias que vêm sobre essa história na minha mente num papel, de uma forma que pareça razoavelmente com uma história, sabe? É mais ou menos cronológico, tá mais ou menos seguindo uma ordem, tá evoluindo de uma certa forma e batendo os marcos que eu queria que batesse, mas no geral eu sinto que tem sido bem vazio em termos de estilo de escrita ainda. Eu acho que eu ainda tenho que desenvolver isso melhor. E até essa semana eu tô lendo esse livro aqui, que é A Guarda-Costas, na tradução em português, da Catherine Center. Eu gosto muito dessa autora. Esse é o segundo livro dela que eu tô lendo. O outro que eu li eu já falei bastante aqui, que é o The Rom-Comers. E eu sinto que ela tem um jeito de escrever que me lembra muito a maneira como eu mais gosto de escrever. Se você em algum momento leu a minha newsletter, o link tá aqui na descrição, inclusive, ou se você leu qualquer outra coisa que eu já escrevi na vida, um blog, meus antigos blogs, alguma matéria jornalística que eu escrevi, talvez você saiba, ou talvez você se lembre vagamente, que eu tenho muito essa coisa de escrever como se fosse uma conversa, sabe? Eu falando com você, assim, diretamente. E eu sinto que a Catherine Center, ela faz muito isso nos livros dela. Pelo menos esse é o segundo livro dela que eu tô lendo e ela também faz exatamente a mesma coisa, o que eu acho muito, muito, muito incrível, porque ela consegue te envolver na história de um jeito que você acredita que tudo que ela conta é real. Então, assim, quando eu li
The Rom-Comers, ou Os Roteiristas do Amor, ela cita uma série de nomes de filmes, de diretores de cinema e etc, que eu tinha certeza que eram pessoas reais. E a maioria delas não eram, eram pessoas inventadas que faziam parte do universo que ela criou pra contar aquela história. E com esse livro é a mesma coisa. Ela fala sobre nomes de filmes, cenas de filmes, nomes de roteiristas, de atores, enfim, de uma maneira que você fala, gente, essas pessoas são reais? Ela realmente te deixa em dúvida. E eu acho isso muito incrível e eu sinto que é uma maestria de escrita muito grande, sabe? Você conseguir inserir o leitor numa conversa e escrever como se você estivesse de fato conversando com aquela pessoa, sabe? Incluindo ela na conversa de muitas maneiras. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. E é algo que eu gosto muito de fazer nos meus textos, assim. E eu sinto que com o livro eu ainda não consegui chegar nesse ponto. Tanto porque, como eu disse, eu tô escrevendo muito, jogando tudo no papel, muito livremente, como também porque a história, desde o primeiro momento em que ela apareceu na minha cabeça, ela apareceu como uma história contada em terceira pessoa. Então não é uma história em primeira pessoa. E eu acho que, por enquanto, eu ainda não entendi como fazer esse tipo de escrita numa narrativa em terceira pessoa. Eu sinto que a história ser contada desse jeito é importante. Eu ainda não sei porquê, mas eu sinto que é, porque é assim que tem tudo vindo na minha mente. Pode ser que isso mude no futuro, mas por enquanto é assim. Mas eu ainda não entendi como fazer isso exatamente. Em alguns momentos isso me incomoda mais, em outros me incomoda menos. Especificamente para essas cenas que eu estava escrevendo agora, isso me incomodou um pouco mais, porque eu queria muito que o leitor entendesse muito profundamente o que a minha personagem principal estava sentindo e pensando, e eu não sei se eu consegui. Mas tudo bem, não vou também me cobrar super num rascunho de descoberta, assim, sabe? Eu vou continuar levando da maneira que dá. Mas no geral, eu tô muito contente com a evolução. Eu tô feliz demais só de ter saído do capítulo 19 e ter conseguido já começar o capítulo 20. Vamos ver até onde eu chego essa semana. Eu sinto que eu consigo terminar mais um capítulo. Mas é aquela coisa, né? Vamos colocar os pés no chão. Hoje é terça-feira, o tanto de energia que eu tenho hoje definitivamente não vai ser o tanto de energia que eu tenho amanhã pra escrever e me dedicar às outras coisas. Fora que tem toda a questão do meu trabalho, tem, né, enfim, infinitas tarefas pra fazer. Eu inclusive voltei agora há pouco do passeio com o Maiquinho, o passeio que eu dou logo depois do trabalho. Parei pra gravar rapidinho e eu já vou sair porque eu vou pra casa de uma amiga. A gente criou um ritual de toda semana assistir todo mundo junto um filme, principalmente agora no inverno ou agora que a temperatura tá caindo, pra realmente a gente manter a socialização e ter uma coisa pra fazer que seja divertido e que gere uma empolgação entre nós, assim. Então a gente vai assistir um filminho e é isso, aí fim do dia. Então vamos ver o quanto eu consigo escrever amanhã. Eu já sei de antemão que amanhã vai ser um dia bem cheio de reuniões, então eu tô um pouco receosa em fazer qualquer tipo de premonição, ou qualquer tipo de, sei lá, imaginação sobre o quanto eu vou conseguir escrever. Então, vou deixar a coisa rolar. Mas é isso. Até o momento eu tô muito feliz e eu tô ficando muito empolgada com a história, juro. Eu acho que a cena do beijo saiu o mais próximo da maneira como eu queria possível. Com certeza vai ter muito refinamento ali, mas no geral ela saiu bem da maneira que eu imaginava. E agora eu vou pra uma outra parte que vai ser um pouco complicada também, que é um conflito entre os protagonistas. Animada, porém não muito, porém muito animada, porém não muito. São sentimentos conflituosos. Então é isso. Vamos ver. Agora eu vou lá pra casa da minha amiga e amanhã eu volto com mais.
Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um update. Eu sinto que nos últimos dois vídeos tudo que eu falo é vamos para mais um update. Mas, enfim, é isso que o que eu tenho para hoje, para entregar para vocês. Ontem foi quarta-feira e foi um dia em que eu conscientemente escolhi gravar um pouco menos e passar mais tempo em silêncio, assim, nos meus momentos livres, porque eu tive muitas reuniões ontem. Ontem foi um dia em que eu tive duas reuniões bem grandes, e eu já comentei em algum outro momento que reunião é algo que realmente cansa muito a minha cabeça. Então eu acabei decidindo ficar mais quietinha, ficar mais de boa, gravar só os momentos em que eu escrevi, para realmente continuar registrando esse processo. Uma coisa que foi muito legal é ontem, como eu sabia que eu tinha essas reuniões, eu decidi começar a escrever mais cedo. Então, eu sentei no computador de trabalho mais cedo, uns 20 minutos mais cedo, mais ou menos, para conseguir escrever um tempinho antes de começar a trabalhar, para daí fazer o meu check-in da manhã, montar a minha lista de tarefas, responder pendências, etc. E aí fazer mais um pequeno bloco de escrita. E o resultado foi muito legal. Eu consegui fechar mais 1.000 palavras ontem, meio que nesse processo. E hoje eu vou tentar fazer a mesma coisa. Hoje vai ser um dia um pouco mais tranquilo. Eu não tenho reuniões hoje. Na verdade, eu tenho só uma reunião de 30 minutinhos. Vai ser algo bem rápido. Então, hoje vai ser um dia mais tranquilo. Então, eu espero conseguir escrever um pouco mais. Vou ver como que o dia transcorre e aí eu decido. Mas eu acho que hoje eu vou conseguir fazer as coisas com um pouco mais de calma, sem tanta correria e sem tanto encaixando a escrita nos horários que eu tenho disponíveis. Agora eu tô passando meu cafezinho, vou fazer o meu lanche da manhã, vou sentar no computador. Eu terminei ontem o livro que eu tava lendo, que é A Guarda-Costas, da Catherine Center. E então não tenho nada para ler agora. Acho que eu vou realmente sentar, escrever as minhas páginas matinais e tentar escrever um pouquinho mais antes de começar o dia de trabalho. Enfim, a mente da gata está confusa, mas eu acho que o principal é passar o café, escrever as páginas matinais, sentar para escrever um pouquinho antes do trabalho e ver como o dia acontece. Quem sabe eu consigo encaixar um pouco mais e já termino a meta de 5K hoje. Se não, amanhã de manhã, com certeza. Mas eu tô muito contente, eu tô muito feliz com a evolução dessa semana. Eu tenho escrito bastante. Eu até tive um feedback bem curioso e bem interessante, assim, de uma amiga que ela tá meio que sendo a minha leitora alfa dessa história. Ela tá me ajudando muito a ter um pouco essa questão do compromisso com outra pessoa para me incentivar a escrever também. Então eu escrevo um pouco, ela lê, eu escrevo, ela lê. E ela falou sobre como ela tem sentido que os últimos capítulos eles estão um pouco mais pesados emocionalmente do que o começo da história. O começo da história estava bem mais leve, estava um pouco mais, tipo, uma vibe acho que um pouco mais comédia romântica mesmo, e agora tá um pouco mais pesado. E eu fiquei pensando sobre isso porque eu achei esse comentário muito interessante, porque realmente eu acho que uma coisa que eu queria fazer com essa história era contar uma história de amor, mas uma história de amor adulta, sabe? Que tivesse os elementos dos romances, tivesse aqueles momentos que fazem a gente, mano, dar risadinha e, né, ficar daquele jeito toda mexida, porém que também lidasse com as situações de uma forma um pouco mais adulta e mais madura. Então eu acho que vai ser uma história mais voltada para os personagens e não tanto para o plot em si. Vai ser uma história muito centrada na relação entre as pessoas, mais do que qualquer outra coisa. Então eu sinto que esse peso dos últimos capítulos vem muito disso, que sou eu tentando inserir um pouco mais dessa carga emocional na história, ao mesmo tempo em que eu tô seguindo o que vem na minha mente. Então, eu até comentei pra ela que uma das cenas, que é um momento bastante emotivo, assim, da minha personagem principal, foi algo que simplesmente surgiu na minha cabeça na hora que eu sentei pra escrever. Não era nada que eu tinha planejado, mas eu senti que naquele momento ela precisava daquela cena específica pra demonstrar o quanto ela estava mexida com as coisas que estavam acontecendo. Então, de novo, tem sido um processo muito, muito, muito interessante e muito divertido pra mim. Eu acho que eu tô entendendo a história ao mesmo tempo em que a história está se fazendo
revelar, assim, sabe. E essa minha amiga que tá sendo a minha leitora alfa, ela tá também entendendo a história junto, então a gente tá todo mundo descobrindo tudo junto e isso tá sendo muito legal. Então, até agora eu consigo dizer com certeza que essa semana foi muito gostosa, até o momento. Consegui bater os marcos, as metas de escrever 1000 palavras por dia, ou quase isso, né, segunda eu acabei escrevendo um pouquinho mais, terça um pouquinho menos por conta do trabalho. Ontem eu acabei escrevendo mais cedo pra conseguir bater, mas eu tô conseguindo escrever todos os dias um pouco mais e isso tá sendo muito legal e muito gostoso. Então vamos lá, a água já ferveu, vou fazer o café e continuar com o dia. Perguntas tipo: "Ai, você". Oiê, tô aqui de volta na minha mesa de trabalho em casa pra finalizar o vídeo de hoje. Eu tô muito feliz que eu saí pra escrever, que eu fui pra outro lugar, fui pra um café com uma amiga, eu fui trabalhar de tarde também, óbvio, mas eu aproveitei pra tirar um tempinho pra escrever e eu consegui finalizar o projeto, então eu tô muito animada, muito feliz e orgulhosa de mim que eu consegui finalizar o desafio da semana de escrever 5.000 palavras. Então eu comecei a semana com 43.600 palavras, mais ou menos. Eu tô fechando com 49 e uns quebrados. Consegui avançar bastante na história. Pra mim, o principal foi ter me desafiado e conseguir sair de um lugar meio travado que eu estava, como também avançar na história e sair de uma cena que estava me deixando bastante cansada, porque eu estava há muito tempo parada naquela mesma cena, naquela mesma dinâmica, naquela mesma parte da história. Então, tô feliz de ter conseguido avançar. Eu finalizei o capítulo 19 e comecei o capítulo 20. Não terminei ainda o capítulo 20, mas eu tô bem próxima de terminar, o que também pra mim é uma vitória, porque significa que eu avancei de fato um pouco mais na história. E agora eu tô transformando um pouco a dinâmica dos meus protagonistas. O primeiro beijo deles realmente foi um ponto de virada. Talvez não da maneira como você imagine, mas de fato foi.
Então eu tô bastante animada com isso, tô feliz de ter conseguido terminar a semana me desafiando, fazendo algo diferente, cumprido com o desafio, então eu acho que isso é o principal também, é ter me comprometido com algo e ter chegado até o final. Então, dancinha da vitória de em comemoração disso, né. Tô bem feliz, tô contente. A semana tá chegando no final, agora já é sexta-feira de noite, eu vou aproveitar o fim do dia pra descansar. Eu acordei um pouquinho desanimada hoje, mas tá tudo bem, vou tirar esse final de dia pra me confortar, pra fazer alguma coisa que eu goste, pra dar realmente uma desacelerada, pra passar o fim de semana tranquila. Amanhã eu com certeza vou ter que terminar de editar esse vídeo pra poder postar no fim de semana, mas ainda assim é algo que eu gosto de fazer, então tá tudo bem por mim. Eu acho que é isso, gente, não tenho muito mais pra dizer, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta uma mocinha dançando pra celebrar comigo, a dancinha da vitória por eu ter finalizado esse desafio, e a gente se vê no próximo. Tchau.